Olá, pessoal, continuando então a matéria da aula 7, tá? A gente viu o zero da função afim e vimos o ponto de intersecção da reta com o eixo y, tá? Agora a gente vai ver outro assunto, tá? Que é a taxa de variação e depois o estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau, tá? Então, o que é taxa de variação? Taxa de variação, ela auxilia no estudo do comportamento de uma função afim. Ela nos informa quantas unidades a variável y aumenta ou diminui quando a variável x aumenta uma unidade, tá? Então, vamos acompanhar um exemplo aqui para vocês entenderem. Acompanhe o cálculo da taxa de variação da função, definida nos reais para os reais, fx igual a menos 2x mais 2, tá? Então, aqui tem alguns valores arbitrários de x, e aqui foi aplicado esses valores na função, e aqui estão as respostas, que são as respectivas imagens, tá? Como se fosse assim, o domínio e imagem. Então, se a gente, pegando, tá? Tomando e pegando dois valores quaisquer do domínio e as respectivas imagens. Eu até circulei aqui, o exercício pegou menos 13,8 e 1 e 0, mas poderia ser qualquer outros dois, desde que fosse dois valores, tá? E calculamos as diferenças, tá? Um delta y e um delta x, tá? Essas diferenças. O delta y é a diferença entre os y's, né? Ou seja, é y2 menos y1. O que aqui é y2 e y1? Tô considerando esse como segundo. Então, é y2 menos y1. 0 menos 8, que vai dar menos 8. Essa é a primeira variação. E a variação de delta x? x2 menos x1, 1 menos menos 3, 1 menos menos 3. Fazendo a regra de sinal, vai ficar mais 3, 1 mais 3, 4. Então, o meu delta y é menos 8 e o meu delta x é 4, tá? A taxa de variação, ela é dada por essa razão aqui, delta y divididos por delta x. O delta y deu menos 8. E o delta x deu 4. Então, resolvendo, vai dar menos 2. Então, menos 2 é a taxa de variação da função menos 2x mais 2, tá? Então, menos 2 é a taxa de variação dessa função. Continuando. Por se tratar de uma função decrescente, né? Como é que eu sei que é decrescente? Porque o meu a é negativo, né? A gente observa aqui, se ele é positivo é crescente, se ele é negativo, ele é decrescente. A taxa de variação é negativa, olha o que aconteceu. Se a função é decrescente, a taxa de variação é negativa. Ou seja, o valor da função diminui 2 unidades sempre que o valor de x aumenta 1, tá? Como que é? O que significa o que está escrito aqui? Vamos lá para o primeiro exemplo. O que está acontecendo aqui? O valor de x está aumentando 1. Como assim, professora? Tá, quer ver uma coisa? Soma mais 1. Quanto é menos 3 mais 1? Menos 2. Menos 2 mais 1? Menos 1. Menos 1 mais 1? 0. 0 mais 1? 1. 1 mais 1? 2. E assim sucessivamente. Então, aqui está aumentando 1. É o que diz aqui, quando o valor de x aumenta uma unidade, o que acontece? O valor da função diminui 2. Aqui, enquanto aqui aumentou 1, aqui diminuiu 2. Aumentou 1. 8 menos 2, 6. Aumentou 1. 6 menos 2, 4. Aumentou 1. 4 menos 2, 2. É isso que está acontecendo ali, tá? Só para explicar para vocês, Então, os valores de x, eles crescem 1 em 1, e os valores correspondentes da função decrescem de 2 em 2, tá? Continuando. A taxa de variação da função é constante para qualquer intervalo do domínio, certo? No caso ali é menos 2, ele é uma taxa constante para qualquer intervalo do domínio. Aqui diz que a gente não vai fazer, para vocês escolherem outros dois valores do domínio e suas respectivas imagens. Por exemplo, a gente escolheu esses dois. Se a gente pegar agora mais dois, tipo esse, e fizer esse mesmo procedimento aqui,
a gente também vai encontrar menos 2, seria só uma verificação, tá? E aqui, ó, tá trabalhando de forma genérica para chegar numa conclusão muito importante, tá? Então, aqui ele tá todo desenvolvido de forma genérica, que no caso não, né? Depois, se vocês quiserem completar no livro de vocês, mas eu frisei o que eu quero, eu botei em rosa o que eu acredito mais importante para vocês entenderem para os exercícios, tá? Nos exercícios pode acontecer de vocês terem pontos, e daí vocês vão ter que usar essa relação aqui, ó, que é o ΔY divididos por ΔX. Com essa relação, vocês vão conseguir calcular a taxa de variação. Mas vocês têm que entender o que é o ΔY, o que é o ΔX. O ΔY é pegar os y de 2 pontos e fazer essa diferença, essa variação. y2 menos y1. E o ΔX é pegar essa variação em x, ó, x2 menos x1, tá? Então, isso aqui é muito importante. Mas concluir-se através da forma genérica aqui, que a taxa de variação de uma função é o A. É isso mesmo, pessoal, é o A. Aí vocês vão dizer, professora, para que tu explicou tudo isso para me dizer que é o A? Porque tem exercícios que não basta só saber que é o A. Vocês precisam usar essa variação aqui, tá? Foi só por isso que eu não expliquei para vocês que é o A somente. Mas tem muitos exercícios que só sabendo que a taxa de variação é o A, já é o suficiente para vocês resolverem, tá? Então, a taxa de variação de uma função afim é sempre, pessoal, igual ao coeficiente A. Portanto, não depende do intervalo escolhido, tá? Então, voltando lá para o início, nosso primeiro exemplo, qual é o meu A aqui? Menos 2. Então, essa é a minha taxa de variação, que é exatamente o valor que a gente calculou aqui. Menos 2, tá? Então, repetindo, taxa de variação é sempre o meu A da função afim. Avançando, então, mais um pouquinho, tá? A gente vai ver o estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau. Então, vou direto aqui para a regrinha, tá? Já até frisei aqui para vocês, ó, a regrinha, tá? Então, como é que a gente faz o estudo do sinal? Esse aqui é o estudo para a função crescente, esse aqui é o estudo para a função decrescente. Para começar qualquer estudo de sinal, a primeira coisa que a gente tem que achar é o zero da função, tá? Então, a gente acha o zero da função, monta essa parte gráfica e analisa através, ó, dessas análises que foram colocadas aqui. Por quê? Quando a função é crescente, ó, o gráfico é assim, ó, na função crescente. Para cima do gráfico são valores positivos, para baixo do gráfico são valores negativos. Então, a gente montou essa identificação aqui, marcou aqui o zero da função e vai fazer a análise. Quando a minha função for zero, vai ser exatamente esse ponto, x igual a menos b sobre a. Quando a minha função for maior que zero, ó, nesse caso aqui, são os valores maiores que menos b sobre a. Então, quando a f de x for maior que zero, o x vai ser maior que menos b sobre a. E quando a f de x for menor que zero, o x vai ser menor que menos b sobre a, tá? E para a função decrescente, ó, que é uma função assim, ó, para cima são os valores positivos, para baixo os negativos, tá? A gente conclui que para f de x igual a zero, a mesma coisa, é x igual a menos b sobre a. Maior que zero, nesse caso, vai ser para esse lado. Então, são os valores menores que menos b sobre a. X menor que menos b sobre a. E quando for f de x menor que zero, é para cá. Então, são os valores maiores, x maior que menos b sobre a, tá? Esse estudo aqui é sempre dessa mesma forma. Só que vai substituir o menos b sobre a por um valor e vocês vão substituir aqui. Então, vocês sabendo se a função é crescente, vocês vão usar esse estudo. Quando ela é decrescente, vocês vão usar esse estudo. Eu fiz um exemplo para vocês entenderem. Aqui. É um exercício que eu vou pedir para vocês, da página 71A. Tá dando aqui para vocês a função menos 4x mais 7 e pede para fazer o estudo de sinal. Então, primeira coisa,
identificar o zero da função. Eu escolhi igual a zero, cada um pode fazer menos b sobre a, tá? Eu escolhi igual a zero. Botei menos 4x igual a menos 7, multipliquei por menos 1, isolei o x, 7 quartos. Agora, montei meu gráfico, aqui a parte, só o x que a gente monta, tá? E marquei o ponto, 7 quartos. Daí, eu tenho que desenhar a reta. Bom, se a função é negativa, então ela é decrescente. Então, ó, vai decrescendo aqui, ó. Tá? Agora, eu tenho que marcar os sinais. Bom, essa abertura que fica para cima, ela é positiva, porque tudo que for para cima de x é positivo. E essa abertura que fica para baixo é negativa, ó. Ficou para baixo, é negativo. É sempre assim, tá? Agora, a gente vai escrever f de x maior que zero, f de x igual a zero e f de x menor que zero. Aí é só analisar. Apesar que já tá ali, como eu mostrei para vocês, né? Já tá ali na matéria pronto esse estudo. É só substituir os valores, mas para vocês entenderem. Quando a f de x for igual a zero, é exatamente o ponto que a gente achou no zero da função, 7 quartos. Quando for maior que zero, como a função é decrescente, vai ser para cá. Então, vão ser os valores menores que 7 quartos, ó, x menor que 7 quartos. E quando for menor, ó, que zero, vai ser para cá, os valores maiores que 7 quartos, ó, x maior que 7 quartos. Com este estudo, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo já uma análise do sinal, isso é só do sinal, tá? Da função. Ou seja, eu já sei que nessa função, sempre que eu substituir, tá? Valores de x e o valor de x for 7 quartos, eu já sei que eu vou zerar. Quando o valor de x for menor que o valor 7 quartos, eu botar aqui qualquer valor de x menor do que 7 quartos, tá? A minha f de x vai dar uma resposta maior que zero, ou seja, uma resposta positiva, tá? E aqui, nos valores de x, se eu substituir valores maiores que 7 quartos, eu já sei que o resultado da minha f de x vai dar um resultado menor que zero. Então, o que acontece com esse estudo? Eu estudo os valores de x e a gente faz uma previsão do sinal dos valores de y. Tá, pessoal? Então, o exercício 7 vai ser assim, tá? Nos outros, vão ser exercícios referente à variação, tá? Então, a gente vai fazer aqui os exercícios da página 70, número 1 e 2, e da página 71, 3 e 4, também para entregar até 6 de maio. Então, vocês têm duas demandas aí, ó. Os exercícios da página 68, do 2 ao 9, e os exercícios da página 70, 1 e 2, e 71, 3 e 4, tá? Vocês têm esses exercícios. Não pedir todos, para não ficar muito cansativo, tá? Diminuir a quantidade, mas é necessário que vocês façam esses exercícios. Certo, pessoal? Então, é isso. Até a próxima aula.